professor Marcelo Bispo de Jesus. O professor Marcelo Bispo de Jesus, ele possui graduação em Biologia pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado em Biologia Molecular e Funcional pela Universidade Estadual de Campinas. Ele fez um PhD, um pós-doutorado pela Universidade de Groningen. É isso, professor? Isso. Na Holanda. Atualmente, ele coordena e orienta atividades de pesquisa, né, e alunos de doutorado, mestrado e iniciação científica no Laboratório de Interações Nanopartículas Células, o NanoCell Interactions Lab. Acho que eu vou deixar para ele falar um pouco dessa parte da linha de pesquisa. E atualmente ele é docente no Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual do Instituto de Biologia da Unicamp. Correto, professor? Corretíssimo, Pedro. Então tá, professor, o senhor fique à vontade, o senhor tem a palavra e eu gostaria de agradecer pela sua presença e disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Obrigado. Imagina, Pedro. Eu que agradeço o convite aí e a oportunidade de trabalhar aí esse tema com vocês. Eu vou colocar para apresentar aqui, que eu acho que eu não tinha colocado ainda. Sim, bom, pessoal, então vamos lá, né? Então, o que eu pensei aqui para vocês, né? Pensei em organizar... Obrigado, filho. Pensei em organizar alguma coisa para tentar ajudar vocês um pouco no processo de escrita, né? Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela? Está projetando certinho? O pointer, vocês estão vendo a bolinha vermelha? Eu vejo. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. O que eu pensei para hoje, né? Eu pensei em trazer para vocês, né, um pouco do que eu tenho feito na pós-graduação, que é ajudar os alunos no processo aí de redação científica, né? Então essa oficina de redação científica eu denominei Escrevendo um Projeto de Pesquisa Competitivo e mais, né? Porque tem algumas outras coisas que eu gostaria de abordar, né? Então, como foi apresentado pelo Pedro, né, o meu laboratório é chamado de NanoCell Interactions Lab e eu queria rapidamente apresentar o laboratório para vocês. Essa é uma apresentação que às vezes eu faço e esse slide, inclusive, até já estava aqui, né? Então, rapidinho, minha linha de pesquisa, né, quem tiver interesse, né, dá uma olhada no nosso site, www.nanocell.com.br. Basicamente, a gente estuda, então, a interação entre nanopartículas e células, né? E aí, é interessante sempre essa interação, né? Hoje em dia está ficando cada vez mais... faz parte do nosso dia a dia, diversos tipos de produtos, cosméticos, materiais, biomateriais, muitos tipos, né, de formas desses nanomateriais, nanopartículas entrarem em contato com o nosso organismo. E aí o nosso laboratório tem um interesse particular justamente nessa interação e principalmente, pessoal, nos mecanismos que estão por trás desse tipo de interação, né? Então, se vocês derem uma olhada nos nossos artigos, né, claro que a gente tem um interesse em tentar usar uma nanopartícula para controlar, para mitigar uma doença, uma situação, alguma coisa, mas mais do que isso, a gente está preocupado em tentar entender o mecanismo que está por trás de tudo isso, né? E é uma linha de pesquisa que, na verdade, apesar de eu estar no departamento de bioquímica, né, ela tem muito a ver aí com a biologia celular, e eu não lembro agora por que eu acabei não aceitando alunos para o meu laboratório. No final do ano passado foi bastante corrido, talvez por isso, mas se vocês conhecerem alguém que tem interesse nessa linha de pesquisa, fala para entrar em contato, né? E geralmente o que eu falo para as pessoas é o quanto antes elas entrarem em contato, melhor é. Um dos motivos é o que a gente vai falar hoje, para elaborar um projeto de pesquisa competitivo leva tempo, então é interessante que a pessoa contacte o laboratório aí com antecedência, for possível, para a gente poder começar a trabalhar em ideias aí, tá ok? Então, não vou ficar falando muito sobre o laboratório, a única coisa que eu quero falar é que a gente tem duas vertentes que a gente tem no laboratório hoje, são as principais vertentes da nossa linha de pesquisa. A primeira delas é usar nanomateriais, então, para carreamento de genes, né, material genético, porque se você tentar tratar uma doença com DNA, RNA, microRNA, qualquer coisa dessa família, né, dos oligonucleotídeos, vocês sabem, são moléculas grandes, têm muita carga, então eles não conseguem entrar dentro da célula, então por isso eles precisam de nanomateriais para ajudar nessa tarefa. E a outra vertente do laboratório é os efeitos colaterais, os efeitos tóxicos que esses nanomateriais fazem nas nossas células, né? Então, a nossa pesquisa, 90% dela é feita em cultura de células, né? A gente tem
algumas parcerias, a gente já fez alguns experimentos em vivo, mas o grande foco é realmente a biologia celular da interação nanopartículas e células. E aí, o que eu preparei para vocês, né, aqui para o curso de verão em Biologia Celular Estrutural, 4 pontos para a gente abordar aí a estratégia de escrever um projeto, 2 hoje, 2 amanhã, e a ideia é a gente tentar, então, eu apresentar para vocês e tentar deixar um tempo para o final, eu vou tentar controlar o meu tempo aqui, o máximo que eu conseguir, para a gente ter um espaço para bater papo, para vocês trazerem a opinião de vocês, dúvidas, sugestões, qualquer coisa, porque eu acho que fica bem mais rico, né? Então, eu trouxe aqui uma visão geral, né, sobre o projeto, analisando a estrutura do projeto, né, estratégia de escrita e planejamento experimental. E aí, por mais que isso daqui seria uma ordem, vamos dizer aí, bastante natural, eu preferi começar a palestrinha aqui, a oficina com vocês, falando sobre estratégia de escrita, tá? Por que falando sobre a estratégia? Por causa disso daqui. Às vezes a gente tem uma ideia, e aí essa ideia começa, né, a gente tem uma ideia, tá no banho, tá fazendo alguma coisa, você fala, nossa, tive uma ideia legal, vou fazer isso e tal. Aí você começa a pensar, vem outra coisa na mente, e aquela ideia vai enfraquecendo, enfraquecendo, e aí você senta no computador para escrever e você fala, nossa, o que era mesmo? Então, a gente ter uma estruturação por trás da escrita do projeto ajuda muito, principalmente para a gente conseguir ter um projeto de qualidade escrito, né? E aí teve aqui uma citação do Anthony Saint-Exupéry, acho que fala, não sei pronunciar direito, mas não importa, que eu não quis traduzir, né, mas acho que dá para entender bem, que go without a plan is just a wish, né? Então, se você tiver um objetivo aí, e você não tem um plano para chegar até ele, ele acaba sendo aí apenas um desejo, né, uma coisa assim. Uma tradução aí meio livre, né? E aí é mais ou menos o que estava no quadrinho anterior lá. O quadrinho seria a forma de desenhar essa citação aqui, né? Então a ideia é a gente tentar trabalhar um pouco aí nesse plano de escrita, tá? E aí como que eu começo, né? Então a gente tem aqui a nossa ideia, né? A nossa pergunta, né? Que geralmente está na nossa cabeça, alguma coisa que você gostaria de estudar, até chegar lá no seu projeto de verdade escrito que você vai submeter, né, às vezes para entrar num curso de pós, às vezes para uma agência de fomento, para conseguir um financiamento. Então, você tem que achar a ideia, né? A sua ideia, ela vai vir de muita leitura, ela vai vir de ideias, às vezes, se você já fez iniciação, de projetos anteriores, ou outros projetos do próprio grupo, e assim por diante, né? Então você tem que encontrar essa ideia, né? E é legal você começar a escrever, mostrar para os colegas, apresentar no grupo, fazer, né, discussões para você conseguir elaborar ela e ela ficar cada vez mais clara, mais forte, etc. E aí, depois que você tem a ideia, né, você vai precisar decidir quais armas você vai usar para convencer as pessoas, né? Quais informações, dados, análise, interpretações você vai usar na sua argumentação, porque você vai tentar fazer com que aquela ideia do seu projeto seja uma coisa válida de ser pesquisada, né, que vale a pena ser financiada, e assim por diante. E por fim, então, você vai ter que decidir qual a sequência que você vai apresentar isso daí, para ter um maior impacto de convencimento, para você conseguir fazer com que a pessoa, ao terminar de ler o seu projeto, fale, não, realmente, esse projeto aqui tem que ser financiado. Então a gente tem aí um caminho para percorrer, né? É uma sequência aqui, não necessariamente você tem que seguir exatamente nesses passos, às vezes eles vão acabar até se intercalando, se misturando, você vai escolher um pouco de dado, misturar a sequência, etc. Mas a gente aqui são 3 formas de ver a coisa até ela chegar no seu produto final, produto que eu me refiro ao projeto, tá? E a gente vai discutir um pouco durante esses 2 dias algumas estratégias e algumas abordagens para trabalhar um pouco cada passo, cada uma dessas etapas aqui. A primeira coisa que eu gosto de trabalhar com os alunos, né? Uma coisa que eu não comentei com vocês, né? Por que eu estou aqui falando disso? Se eu tenho um laboratório de pesquisa, acabei de mostrar para vocês lá em biologia celular, eu devia ter falado isso no começo, mas ainda está no começo. Então, em 2016, eu fui fazer um curso na Universidade de Bath, na Inglaterra, sobre escrita acadêmica. Então, a gente foi lá, foram 21 professores da Unicamp, a gente foi lá para aprender como ensinar a escrita acadêmica para os alunos, né? Então, por isso que eu acabei me envolvendo, desde então,
eu tenho ministrado várias dessas palestras sobre diversos assuntos, mini-curso, workshop, enfim, e eu tenho uma disciplina, né, que eu sou credenciado na biologia funcional e molecular e na biologia celular estrutural, inclusive os cursos provavelmente vão se fundir aí num futuro próximo, e eu tenho um curso de escrita que é ministrado nesses 2 cursos, né, de pós-graduação, que se chama Escrita Acadêmica, né, NF 140. Então, vocês ingressando na pós, vocês terão a oportunidade de cursar, e aí é sobre a escrita de artigo científico, né. Então, por isso que eu estou aqui falando. Uma ferramenta que eu uso muito, eu gosto de usar nessa disciplina, é o Mind Map, ou mapa mental, né, tanto faz aí. E aí, o mapa mental, né, ele é uma ferramenta muito boa para ajudar a gente a encontrar foco, para ter ideias mais claras, né, para você entender a relação entre as coisas. Já eu vou falar para vocês como montar, o que significa cada coisa aqui. Ter uma melhor organização das ideias, né, para você separar em grupos e etc. Para incluir ideias mais relevantes e adequadas, para delinear mais ideias, né, serve como uma forma aí de brainstorming, e para estruturar melhor o seu projeto, para isso que a gente vai tentar usar ele aqui hoje, né. Então, o que eu proponho, né, aqui tem uma frase, desculpa, eu esqueci de trocar aqui o nome do autor, é o pesquisador que desenvolveu aí os mapas mentais. O mapa mental permite ao usuário registrar uma grande quantidade de informação na forma de ideias vinculadas a palavras-chave e imagens, tá? Então, eu vou discutir como que isso poderia ser usado aqui no nosso caso. Então, ele pode ser usado para gerar, visualizar, organizar ideias, né? Aqui esses 3 primeiros estão se referindo a ideias, para tomar nota, por exemplo, você pode usar ele hoje para organizar as suas notas sobre a apresentação dessa aula ou qualquer outra, solucionar problemas, tomada de decisão, para tentar decidir, né, se você vai para um lado ou para outro, vai comprar, não vai comprar, vai vender, não vai vender, revisar e esclarecer algum assunto. Então, é só para mostrar para vocês que é uma ferramenta muito, muito ampla, e pode ser aplicada aí para as mais diversas finalidades, tá? E como que eu acredito que ele poderia ser usado para a escrita de um projeto científico? Eu já vou mostrar para vocês o passo a passo. Deixa eu só falar para vocês, então, como criar um mind map primeiro, né, um mapa mental. Vocês vão encontrar vários vídeos, né, no YouTube, se vocês quiserem, tem livros, sites, enfim. É só colocar isso daí no Google que vocês vão achar uma infinidade de materiais. Vou resumir aqui bem rapidamente, usando inclusive aqui um mind map, só para vocês terem uma ideia de como funciona e como usar, né? Então, uma coisa legal é que ele não tem começo, meio e fim, né? Ele tem aqui claramente uma porção central, que a ideia é que ela tenha mesmo mais importância, por isso que ela está no centro, por isso que ela tem um tamanho maior. Então você pode começar onde você quiser, vou começar aqui embaixo, aqui, usar cores. Então, se você usa cores, você agrupa, fica mais fácil de ver os grupos de ideias aqui, né? Então, isso daí é uma das coisas que eles falam, né? É uma ferramenta muito legal que você pode compartilhar. Então, quando você tem o seu projeto, o seu artigo, o seu pôster que você quer escrever, que você quer montar para um congresso, você pode fazer o mind map, você consegue fazer ele num pedaço de papel, você não precisa usar nenhum tipo de software, nada sofisticado, e você pode trocar ele com colegas, com um orientador, com quem quer que seja, que esteja envolvido no seu trabalho, para ter ideia, para a pessoa poder opinar antes de você parar e montar a sua apresentação, o que quer que você esteja trabalhando aí, tá? Você consegue, então, se você organizar dessa forma, você consegue, eles dizem, né, que você consegue ir mais profundamente nas ideias, porque você consegue desenvolver mais as ideias, você consegue observar e criar relações que às vezes não eram tão triviais, que ia ser mais difícil se você tivesse um texto corrido, esse tipo de coisa, né? Uma outra dica importante a ideia não é você fazer nada perfeito, bonito, super artístico. A ideia não é né? A ideia não é essa no Mind Map, é você conseguir sim organizar as ideias, ver o seu material de um nível mais alto, uma organização mais geral, tá? A ideia de usar, né, ao invés de usar, a gente está no Ocidente, a gente está acostumado a ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quando você vira a folha, né, você já perde um pouco essa noção, claro que continua da esquerda para a direita, mas quando você cria uma coisa, como eu falei para vocês, vou começar aqui nas cores,
O uso de cores, comparado aqui com break the page, né, quebrar essa ideia aí da página, não dá para você saber qual que é mais importante, se é esse ou se é esse, porque você tirou essa hierarquia que quando você coloca 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, você criou uma hierarquia. Então, se você tivesse colocado numa folha, isso são os autores, tá, que falam. É uma coisa um pouco mais sutil, às vezes você acaba nem percebendo usando, por exemplo, um outline do Word, alguma coisa assim. Mas eles falam que isso deixa a sua cabeça mais livre para ser criativo, para pensar, para não estabelecer hierarquia onde teoricamente não existiria, né? E você também, ele fala que você pode, você não don't take sides, né? Você não usa nem o seu lado analítico, nem o seu lado criativo predominantemente, você tem mais liberdade. Quando você usar uma folha de pé no Word, você vai estar sendo mais analítico, é o que o pessoal que desenvolveu esse tipo de ideia acredita. O que é importante aqui, pessoal? Eu uso o Mind Map há muitos anos com meus alunos. Então, o que eu já vi? Ele funciona, ele é uma ferramenta. Assim como se você tiver colocando um quadro na parede, você subiu numa escadinha ali de 3 degraus, e aí você está lá em cima, você estende a mão para um colega que está te ajudando, e ele te dá um serrote na sua mão, você vai olhar para a cara dele, você vai virar e falar, o quê? O serrote não faz sentido, porque ele é uma ferramenta que naquela situação não faz sentido. Então, ferramenta, ela tem muito isso, ela vai fazer sentido naquela situação específica e para algumas pessoas. Então, tem algumas pessoas que o Mind Map não funciona bem, ele não é a melhor ferramenta. Tem gente que não se adapta a essa forma de pensar deitado, com cores e etc. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui? O que é importante do Mind Map, que você pode tentar reproduzir em outra ferramenta, caso você não se dê bem com ele, é você conseguir enxergar o projeto de uma maneira bastante geral, você conseguir enxergar os pontos de uma maneira bem clara, quais são os pontos que estão fazendo parte daquele seu problema, daquele seu projeto, daquela sua realidade naquele momento que você está querendo trabalhar, tá ok? Então você não precisa usar o mapa mental, você pode usar qualquer outra ferramenta, se você colocar no Google aí, você vai achar outras ferramentas para fazer brainstorm, para fermentar ideias e etc. Tá? Eu gosto do Mind Map, eu acho que ele funciona para o propósito que eu quero, ele funciona bem, mas eu não sou nenhum defensor que ele é a melhor ferramenta do mundo, eu não defendo nenhuma ferramenta dessa forma, então ele é uma ferramenta que deve ser usada com parcimônia, com sabedoria, tirar proveito do que ele tem a oferecer e seguir em frente. O que ele tem a oferecer é isso, você conseguir enxergar o seu projeto todo em um pedacinho de papel. Você pode fazer isso daqui na igreja, no boteco, aonde você tiver. Se você tiver um guardanapo, uma caneta Bic, você consegue montar aí a ideia do seu projeto, discutir com a pessoa do lado e ela já dá um feedback aí no seu trabalho, tá? Então a ideia geral de um Mind Map é isso, tá bom? A gente no laboratório já tentou usar vários sites, tá? Tem mas muito site mesmo na internet que faz Mind Map. A gente acabou optando por esse daqui, esse Gitmind, porque ele é gratuito e ele tem as ferramentas que a gente mais precisa. Uma delas é gerar um outline. Eu já vou mostrar para vocês, mas depois que você fizer essa organização, o ideal era você transformar isso num outline para você usar isso como ponto de partida para a escrita do seu projeto. Então, esse daqui é um que é gratuito e oferece essa ferramenta, tá? Então ele tem todas as outras, mudar cor, colocar imagem, mudar fonte, etc., além dessa ferramenta de poder gerar o outline que vai mandar para o Word ou para qualquer processador que vocês usarem de texto e continuar a trabalhar com ele. Então por isso que a gente eu indico esse daqui, né? Não tenho nenhum tipo de vínculo com essa empresa e ele é totalmente gratuito. Então acho que para alunos de pós-graduação ele é uma ferramenta bastante útil. Mas tem muitos e muitos sites que talvez, na realidade de vocês, seja mais interessante. Isso daqui é só para vocês terem uma ideia, né, do tipo de coisa que eles podem, o tipo de sensação que cria o Mind Map. Isso aqui é sobre o aniversário do meu filho. Então, então a gente organizou infraestrutura, decoração, convidados, comida, entretenimento. Então, dentro de cada categoria, você pode, então, a comida, pernil, carne louca, patê de atum, pipoca, pão francês, suco, fruta, bolo, brigadeiro, pão de mel. Acho que não teve tudo isso, tá, pessoal? Acho que aqui daí uma festa para 1000 pessoas e comida até 3 dias de festa, mas só para vocês terem uma ideia, né? Fica mais fácil organizar, fica mais fácil pensar.
essa ferramenta aqui que eu usei, esse programa que eu usei aqui é um outro programa, ele dá até a possibilidade de você colocar se aquela atividade foi concluída ou não, e ele vai automaticamente colocando as próximas aqui como concluído ou não, inclusive o projeto todo, nesse caso o aniversário, o quão concluído ele está. Então você percebe que você consegue ver o projeto aniversário do Murilo como uma coisa maior, você consegue ver as várias frentes do projeto e consegue saber, né, como que está a execução dele ou não. Então é para isso que a gente usa o Mind Map, tá? Agora eu vou tentar trazer um pouco para a realidade do projeto, para vocês terem em mente como que a gente vai usar aí. Para começar a usar o Mind Map, a gente vai precisar do objetivo geral do seu projeto, tá? Lembrando que o objetivo geral do seu projeto, cada um, né, vai ter aí uma área de pesquisa, vai ter aí, né, vai ter lido vários materiais, então vocês vão ter já claro na cabeça de vocês, pelo menos um delineamento, um norte para onde vai ser o objetivo do projeto de vocês. O objetivo ele tem que ter sempre 3 características, pessoal. Ele tem que ser claro, muito claro. Uma pessoa que lê, ela não pode ficar com dúvida, por exemplo, mas que tipo de célula você vai usar aqui? Você colocou o tipo de célula aí, HeLa, mas que célula é essa? De que tecido? Mas isso daqui é um trabalho in vitro ou in vivo? Você quer dizer, o que você quer dizer com exposição longa? Então a pessoa não pode ter nenhum tipo de dúvida quando ela lê o objetivo geral do seu projeto, tá? O objetivo geral é a primeira coisa e uma das mais importantes do seu projeto. Eu sugiro você começar delineando ele. Depois que você tem o objetivo geral bem claro na sua cabeça, né, é a primeira característica que ele tem que ter, fica tudo mais fácil. Vou mostrar para vocês. Eu costumo me referir ao termo desdobramento, né? O objetivo geral ele se desdobra no restante todo do seu projeto, tá? Eu costumo brincar com meus alunos, falo, imagina que você escreveu num pedaço de papel, é legal porque parece mágico, mas você vai conseguir desdobrar ele na introdução, você vai desdobra para o lado, vira justificativa, desdobra para frente, vira materiais e métodos, e eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Ele tem que ser significante, né, pessoal? Ele tem que ter um impacto científico muito claro. As pessoas hoje em dia, né, a agência de fomento, as pessoas vão se sensibilizar, estou falando de pessoas aqui, o caso, por exemplo, um possível referido do seu projeto, eles vão se sensibilizar com temáticas que tenham impacto na sua área, né? Então você tem que pensar aí em uma temática, ou, mas eu queria estudar a proteína PK1B, eu gosto dessa proteína porque eu gosto dela. Então tenta inserir ela num contexto onde você consegue ver o impacto dela e aí tenta justificar o seu projeto baseado nisso. Se você tentar vender um projeto, né, vender a ideia, que eu digo não é monetário, mas vender a ideia para alguém de que estudar a PK1B é legal porque você gosta da PK1B, eu acho que as suas chances de ter sucesso no financiamento desse projeto são menores, né? Então eu acho que é importante ser acompanhado aí de um impacto, né, de uma significância. Quanto maior, mais interessante. E tem que ser muito lógico, pessoal. O que é lógico? Tem que estar muito claro para a pessoa como você vai abordar aquilo, por que aquela é a melhor forma, a sequência daquele trabalho, tá? Então, o seu objetivo geral, depois que você terminar ele, você tem que julgar ele sobre esses aspectos aqui e ver se está realmente claro, significante e lógico. É claro que parte da argumentação, da significância e da explicação da lógica por trás, por exemplo, vai estar na sua introdução, né? Talvez até na metodologia, dependendo aí do que se a metodologia é o grande foco do seu trabalho, etc. Mas lembre-se disso e tente organizar o seu objetivo geral dessa forma. Então, você tem o objetivo geral, você está trabalhando aí no seu objetivo, tenta lapidar ele, tenta mostrar para algum colega, tá? E começa a trabalhar bastante. E uma vez que você tem o seu objetivo geral, você pode passar a organizar os seus objetivos específicos. Então, se isso daqui fosse, se a gente tivesse mais tempo, né? Uma atividade que a gente poderia desenvolver era vocês estarem em grupos, vocês começarem a falar os objetivos gerais para um colega de vocês e trabalhar aí. Tem várias formas de trabalhar, a pessoa tentar adivinhar quais seriam possíveis objetivos específicos a partir daquele projeto, ajuda, te dá um norte se você está indo no caminho certo, ou você pedir um feedback para os colegas, enfim. Tentem abordagens como essa, tentem, uma coisa que eu tento estimular muito nos alunos tentem se ajudar muito, porque quando você está criticando, né, no bom sentido, quando você está dando a sua opinião sobre
o projeto de outra pessoa, automaticamente você está repensando os seus próprios objetivos do seu trabalho, né? Então, tentem fazer essa atividade porque ajuda bastante a desenvolver o senso crítico de vocês. Então, aí, depois que você tiver o seu objetivo, você vai escrever o objetivo do seu projeto no centro da página. Claro que o objetivo às vezes são 2, 3 linhas, você não precisa escrever ele todo, você dá uma resumida, tá? Vou mostrar um exemplo já para vocês, para tentar deixar mais claro. Mas então no centro da sua página ali, onde estava escrito aniversário do Murilo, vai o objetivo do seu projeto. E aí você vai usar a criatividade, né? Vai colocar linhas, setas, balões, ramificações, usar cores, como forma de mostrar então a conexão dos assuntos que estão em volta desse objetivo, que sustentam esse objetivo, tanto teoricamente quanto do ponto de vista prático experimental, tá? E aqui fiquem muito à vontade, né? De novo, a ideia não o 3 já está aqui para falar isso, não é criar uma obra-prima artística, mas você minimamente ali usar um tipo de estratégia para separar bem as ideias, ajuda sim você a organizar isso daí na sua cabeça. Se você quiser, você pode usar cores, né, para simbolizar coisas diferentes. A gente sabe que existe, às vezes, uma certa resistência, usar cor, isso é coisa de criança, vou fazer um negócio, não, mostrar para o orientador, vai dar risada na minha cara. Mas, de novo, pessoal, é o que o pessoal, né, que desenvolveu os mind maps, eles falam que ajuda o seu cérebro, né, a usar o lado criativo, usar esse outro lado do cérebro. Então eu estou aqui reproduzindo a dica. De verdade, né, às vezes, quando eu estou com papel, se eu tiver uma Bic na mão azul, eu vou fazer com a Bic, eu não vou atrás de outra caneta naquele momento. Mas, por exemplo, no caso dos softwares, é muito mais fácil de você fazer isso, então você pode fazer um rascunho, claro, com qualquer coisa que você tiver na mão, depois você pode dar uma elaborada mínima aí no projeto, tá? E deixe sempre espaço em branco, pessoal, para você poder criar um novo ramo, né, uma nova ideia, colocar alguma coisa, fazer conexões entre as ideias e assim por diante. Então, essa que é a ideia aí de usar o mind map, né? Uma das, acho que esse slide poderia estar depois, mas uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, isso daqui é um gráfico que a gente colocou para resumir o projeto, a abordagem experimental de um dos nossos projetos, onde a gente estava estudando a toxicologia de nanopartículas de prata, né, a GNP, que é nanopartícula de prata, e aí, para o leitor entender o que a gente estava falando, né, então a gente falou, olha, isso daqui na verdade era um pedaço do mind map, e ele virou um esqueminha para colocar no projeto, para tentar ajudar a pessoa a entender o que estava acontecendo. Então a nossa análise nanotoxicológica, ela tem 2 vertentes, uma em vivo e uma in vitro, ex vivo no caso, porque as células eram primárias, extraídas do animal, então o que a gente chamou de ex vivo. E aí, em vivo, então, é a avaliação basicamente da resposta imunológica, então aqui é o que a gente queria ver, e aqui é como a gente foi avaliar. Então a gente foi avaliar através da análise de expressão de citocinas. Aqui, já na parte ex vivo, a gente fez uma avaliação de mecanismo de entrada na célula, de internalização, de estresse oxidativo, que é uma das coisas que é muito comum, né, comentado como parte do mecanismo de toxicidade, e processo autofágico, a autofagia é outro processo envolvido. Como que a gente avaliou isso daqui? A gente usou inibidores de endocitose, aqui a gente usou algumas sondas específicas, e aqui inibidores de internalização e autofagia. Tá? Então você consegue ter uma ideia já do projeto da pessoa. Aqui, na verdade, é um subproduto do mind map. Tá? Isso aqui era um bracinho do mind map que acabou virando, da parte experimental, que acabou virando aí uma figura bastante... simples, mas ajuda a entender, a pessoa consegue avaliar o projeto com mais facilidade, e se ela tinha alguma dúvida, a gente acredita que isso ajuda ela a compreender, a avaliar o projeto como um todo, principalmente esse tipo de organização que eu falei para vocês. Aqui é de abordagem, aqui é mecanisticamente o que foi avaliado, aqui é experimentalmente como foi avaliado, tá ok? E aqui é a ideia do projeto. Então, acho que aqui é para dar uma ideia para vocês de como vocês poderiam, inclusive, usar o mind map depois, né? Ele não seria uma coisa que terminaria só nele. E aí, então, aqui um projeto, né, esse projeto aí que eu mostrei para vocês, né, o projeto pretende avaliar o processo autofágico e a degradação lisossomal de nanopartículas em macrófagos peritoneais. Aí aqui, talvez aqui, a ideia é essa, né, isso aqui seria aquela frase central lá, poderia até ser um pouco mais curta, mas em volta dela a gente poderia pendurar os outros temas, a metodologia,
a base teórica e assim por diante. E aí você, então, uma relação aqui relacionada com a escrita, né? Vocês já devem ter lido uma frase parecida com essa. Com base nesses exemplos, o presente projeto pretende estudar os efeitos da exposição de macrófilos peritoneais a nanopartículas de naturezas distintas, metálicas, lipídicas e poliméricas. Para tanto, pretendemos avaliar o papel da autofagia nesse processo e verificar a possibilidade desse processo nos fornecer biomarcadores de nanotoxicidade. Minha câmera está na frente aqui. Tá ok? Então, essa frase aqui, pessoal, esse mini parágrafo, geralmente ele tem uma relação muito forte com o objetivo geral do projeto, que é esse daqui. E essa frase, geralmente, ela é a última frase da sua introdução. Então, na sua introdução, aqui é uma dica na parte de escrita, eu vou trazer mais dicas de escrita mais para frente. Aqui eu estou só falando sobre como organizar o projeto, mas aqui já é uma coisa que a gente pode amarrar o texto. Então, isso são coisas que a gente se refere quando a gente fala de ter um texto amarrado, né? Então, você pode usar ali o seu objetivo geral para desenvolver, explicar a ideia do seu projeto como um todo, aqui no final da sua introdução, tá? E aí, tudo isso, como que isso tudo tem a ver com o seu mind map? Já vou fechar isso tudo para vocês. E aí, então, para atingir os objetivos gerais citados acima, utilizaremos dos seguintes objetivos específicos, classificados por etapas. Então, olha só, estudos da internalização de nanopartículas em macrófagos peritoneais, estudos do acúmulo de nanopartículas nas células de interesse em função do tempo. E aí, então, os objetivos específicos, eles vão ser como eu vou testar cada etapa daquela, que, de novo, ficou claro, ficou organizado, ficou mais a própria sequência mais clara devido a organizar isso daí tudo no mind map, né? Então, primeiro eu estudei a entrada da partícula na célula, depois o dano que ela causa e depois o destino celular, possível morte, etc. Tá? Então, tudo isso são coisas que a gente acredita que o mind map ajuda, né? Então, aqui um exemplo real de um mind map de projeto, alguma coisa que vocês poderiam pensar, né? Isso seria o mind map de um projeto, como um exemplo. Então, aqui é um polímero, como eu comentei com vocês, a gente tenta desenvolver sistemas de entrega de genes, né? Gene delivery, para transfecção, né? Para entrega em células primárias de embrião de galinha, tá? Então, esse é o projeto. A gente quer usar esses polímeros como plataforma para entrega de material genético em células de galinha, de embrião de galinha. Então, a gente tem uma parte inicial, que é a caracterização físico-química. A gente precisa entender o polímero antes de usar ele. Então, aí a gente tem a caracterização do polímero, a caracterização do polímero no meio que ele vai ser usado para transfectar células. A gente vai ter a caracterização do polímero com a ligação com o DNA e se isso daí é tóxico para as células. Tá? Então, percebe que organizar as ideias ajuda a gente visualizar o projeto. Depois a gente vai fazer, então, a transfecção, a gente vai testar várias coisas. Razão máxima é a relação entre o polímero e a quantidade de DNA, alguns tipos de polímero, a presença de soro, a ordem de mistura e fazer uma transfecção no tempo. Tá certo? E aí uma outra coisa que o mind map te possibilita é fazer relação entre áreas, né? Então a gente fez uma relação aqui, se tudo isso funcionasse bem na parte da transfecção, ou melhor, depois de otimizar todas essas variáveis, a gente poderia então tentar reintegrar esse material nas células do embrião e ver se a gente formava, por exemplo, um embrião de galinha que expressava aquele material de interesse. No caso aqui a gente usava GFP, porque a GFP é muito fácil da gente seguir, né? Por microscopia a gente consegue ver a parte do embrião que ficaria fluorescente verde. Tudo bem? E aí então depois a gente queria estudar também os mecanismos, a como esse material entra nas células, né? Cinética de internalização, usar inibidores para as vias de internalização, clatrina, caveolina, macropinocitose, e a participação da acidificação. Agora, acho que vocês devem ter ouvido falar, né, na tal da cloroquina, que ela já era usada há muito tempo, né, para evitar a acidificação de endossomos tardios e lisossomos dentro das células. Então a gente usa bastante no laboratório para ver esse processo de acidificação, como que ele participa aqui do mecanismo de transfecção.
Então, pessoal, percebe que quando você tem organizado dessa forma, a gente tem aqui o objetivo geral do projeto. Daqui eu posso tirar tanto os objetivos específicos, porque otimizar as variáveis, caracterizar o material, otimizar as variáveis de transfecção, determinar o mecanismo e teste in vitro, in vivo, ex vivo, depende de como você quer chamar. Então percebe que vai ficando cada vez mais claro os mecanismos, a sua abordagem metodológica, ela já vai ficando clara. Então a ideia do Mind Map é essa, é você conseguir visualizar o seu projeto, né, desse nível e conseguir ajudar. Então, ajudar nessa organização e você fazer isso que eu chamei de desdobramento, de gerar, então, os objetivos específicos, gerar, então, aquele último parágrafo da sua introdução, organizar a sua metodologia, que a metodologia você começaria com... Você poderia até colocar um subtítulo, caracterização físico-química, físico-bioquímica do complexo de entrega de genes, tal. Primeiro, caracterização do complexo, caracterização no meio de transfecção, e colocar toda a metodologia das técnicas, transfecção vai ser realizada dessas formas, a otimização da transfecção. Então percebe que fica muito mais claro, fica muito mais fácil, e principalmente para a pessoa que vai ler e avaliar o seu projeto, ela vai conseguir ver tudo isso com muito mais clareza e avaliar o seu projeto. Se você tem um projeto que ele não está bem organizado, se a pessoa tiver problema para entender o que você está falando, você já tem um problema muito sério aí, porque aí você vai ter críticas do tipo, não está claro por que está fazendo nesse meio, não está claro por que está usando esse tempo na cinética, etc. E isso te atrapalha muito o julgamento aí do seu projeto, tá? Então é assim que a gente acredita que criando aí um mind map pode ajudar você na hora da escrita. Deixa eu só ver se tem mais um slide, não? Então aí deixa eu só falar uma última coisa, eu posso abrir para perguntas agora. Na verdade eu vou tentar terminar e a gente já abre para perguntas. Então nesse programa que eu falei para vocês, você teria como mandar isso daqui para o Word como forma de outline. Isso aqui seria como se fosse um título, e cada um desses daqui seria um subtópico com essas coisas seguindo aí as ordens que você colocou, né, a mesma ordem que você determinou aqui. E aí, a partir disso, você poderia começar já a escrever as coisas que você tem que escrever, né, provavelmente você já tem de projetos anteriores, ou de colegas na metodologia, mas é importantíssimo determinar muito bem, muito claramente a sequência que tudo isso vai ser apresentado, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, segura aí, eu só vou apresentar aqui essa outra parte que é relativamente rápida também, é uma visão geral, e aí a gente vai, eu abro para pergunta. Aqui eu vou falar das partes do texto, algumas coisas estão em inglês, né, vocês me desculpam, muita coisa às vezes eu aproveito ou faço uma troca aí com a disciplina que eu comentei com vocês, de escrita de artigo. Então vamos pensar no título do seu projeto. Ele tem que ser claro, conciso, e ele tem que ter um significado muito evidente para quem lê ele, né? Uma coisa que às vezes as pessoas acham, né, é legal usar jargão, usar termos técnicos, mas pensem, pessoal, que às vezes a pessoa que vai ler o seu projeto não é exatamente da sua área. Quanto mais barreira você cria para ela entender o seu projeto, isso vai refletir no julgamento do seu projeto, tá? Usar palavras, eles chamam de buzzwords, né, palavras da moda, palavras que estão aí em evidência, vai ter sempre um impacto. Às vezes é interessante, mas sempre pense que isso daí às vezes pode sair de moda logo, isso daí pode perder o sentido, pode acabar ganhando um sentido pejorativo, caso a mídia use de uma maneira... né? Então, se você já tiver sinais de que a palavra está começando a ser desgastada, começa a ter problemas com o uso daquela palavra, é melhor sempre tentar evitar. Tá, ok? E aí, em inglês, aqui, eles sugerem você não usar termos que são cute, né, bonitinhos, nada tipo piada, ou muito informal. Às vezes, e essas regras, pessoal, né, claro, regra foi feita para ser quebrada, né, mas com consciência e tendo muita certeza do que você está fazendo, né. Então, de uma maneira geral, é melhor seguir a regra até você ter uma tranquilidade muito grande em quebrá-la, tá? Não acredite, eu já vi gente falando, não, você tem que chamar atenção, você tem que já começar estrelando do título. Não é bem assim, tá? Às vezes você tem uma ideia bacana, que vai ser um pouco diferente, vale a pena tentar. Mas, de maneira geral,
Tenta deixar isso para exceção, quando você tiver bastante certeza de que aquilo ali tem um impacto interessante, né? Testa bastante, mostra para outras pessoas, para você poder ter certeza antes de tentar uma abordagem um pouco mais arriscada, eu diria. O abstract, pessoal, ele é a primeira impressão que o avaliador vai ter do seu projeto. Então, você tem que tomar bastante cuidado, né, com o abstract e tentar resumir que a ideia do seu projeto esteja ali de uma maneira bem clara e bem argumentada, bem defendida, tá? Como que você defende bem a sua ideia? Mostrando os impactos mais amplos do seu trabalho, já trazendo que isso daí pode ter um impacto, né, na detecção do Covid precoce, no tratamento do Covid, né, coisa aí para o tema da moda, aí, né, para aumentar a velocidade de um desenvolvimento de uma vacina, etc. Tá? Então já coloca, o impacto já tem que estar no abstract, não tenha sombra de dúvida sobre isso, tá bom? É legal você tentar escrever de uma forma que vai ser, né, vai ter um impacto, a pessoa vai sentir que você está realmente empolgado, que você tem realmente, né, condições de fazer aquele projeto. Então é legal você gastar um tempo também na escrita, elaborar as frases do projeto para deixar bem claro os objetivos principais, né, o seu objetivo geral do projeto. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Escreva, né, releia, tente não usar jargões no abstract, tenta evitar, se você for usar, por exemplo, eu coloquei ali PBAI, né, que é um polímero bastante específico da minha área. Então, por exemplo, no abstract, a gente não usaria essa simbologia, usaria o nome extenso, ou o nome da família, e entre parênteses o específico, tenta usar, então, coisas mais gerais e que tenta aumentar o impacto, a pessoa perceber rapidamente o que você está querendo fazer, né? E tenta deixar claro também quais são os grandes aspectos interessantes do seu projeto. Se é, por exemplo, o desenvolvimento de uma metodologia nova, se é o mecanismo que você está querendo entender, se é desenvolver um biomarcador, então já deixa muito claro para a pessoa de onde realmente vai vir o impacto do seu estudo, tá? Então, trabalha bem o abstract, porque vale a pena, ele é um ponto bastante importante. A dica que eu dou para vocês é, antes de vocês começarem a escrever, né, vocês, como está gravando, vocês podem ter acesso a isso depois, mas tem aqui um banco de abstracts. Esse daqui eu não sei, eu acho que esse daqui aponta para o site da FAPESP, onde você tem projetos que foram aprovados. Então você pode ler vários projetos aprovados e tentar ver estratégias, entender como que as pessoas deixaram claro a ideia delas, deixaram claro a importância do projeto, e você, de novo, aquilo que eu falei, né, você fazendo esse treinamento, você fazendo esse exercício de crítica, você começa a melhorar a sua autocrítica também, a trabalhar melhor o seu material. Então, os objetivos, né, a gente organiza o projeto em geral e específico, na maioria das vezes, como eu já apresentei para vocês, e é muito importante, né, eles estarem muito bem associados, né, muito bem amarrados, a gente fala, né, com a importância do trabalho, os objetivos, né, eles têm que estar associados à significância, ao impacto do trabalho e às hipóteses que você está testando, né? Lembra que a gente faz ciência, a ciência é baseada em hipóteses, então você levanta uma hipótese e aí você vai testar ela se aquilo ali é ou não o caso, né? Então, se você aquela proteína que você estava sugerindo, ela pode ser usada como biomarcador ou não, se aquele método ali pode gerar uma nanopartícula 1000 vezes mais barata, mais rápida, etc., ou não. Então, você sempre tem uma hipótese que você está testando. Então, é sempre legal a significância, o objetivo e as hipóteses estarem de mão dadas, aí, estarem bem entrelaçadas uma com a outra, né? A introdução, pessoal, o que a gente vai colocar na introdução? Então, a introdução, ela tem que chegar até o principal objetivo do trabalho, né? Ela é o background, ela é a teoria que leva a pessoa a entender os objetivos, as hipóteses e o que está sendo proposto. Então, como exemplo, aquele projeto que eu mostrei para vocês, onde a gente estava desenvolvendo um sistema de transfecção para células embrionárias de galinha, é muito importante deixar claro o que isso traria de vantagem, por que seria importante, você poderia desenvolver novas ferramentas de biotecnologia, de vacinação,
produção de proteína recombinante, testes de toxicidade, uma série de coisas, se a gente conseguisse ter uma ferramenta muito boa para transfecção de embriões de galinha. Então, isso tem que fazer parte da introdução desse projeto, tá? Ela tem que afunilar, né? A introdução tem que começar mais ampla, você começa falando de uma parte da sua área de pesquisa mais ampla, até chegar ao seu objeto de pesquisa especificamente, né? Isso é uma característica muito clara de introduções. Eles chamam de efeito oh my god, né? Então você tem que ter a hora que a pessoa termina de ler a sua introdução, ela tem que ter esse efeito dela pensar assim, poxa vida, por que não fui eu que pensei isso antes? Que ideia bacana. Então, você tem que levar ela a acreditar nisso. Então, você tem que argumentar muito bem. Então, a introdução, né, ela tem que ser montada para valorizar a sua pesquisa, para valorizar a sua pergunta científica. Isso é uma coisa que, às vezes, né, não é incomum as pessoas acharem que introdução é uma revisão de literatura, tem que mostrar tudo que eu sei sobre o tema, falar sobre todas as enzimas, as proteínas envolvidas, os receptores daquela via, da apoptose, da via do Wnt. Isso não é verdade, tá? Você tem que valorizar o seu trabalho, você tem que convencer de que a sua pergunta vale a pena ser financiada, vale a pena ser pesquisada, vale a pena se saber mais sobre aquele assunto, tá ok? E, em contrapartida, né, você tem que manter isso daí curto, você tem que manter isso daí bastante fácil de ser digerido, de ser entendido, tá? Então aqui algumas perguntas que geralmente, né, quantas referências eu devo ter, na verdade as referências elas têm que ser mais recentes e relevantes do que o número, tá? Pensa mais sobre isso. Eu devo usar papers que são contrários à minha pesquisa, o que eu quero fazer. Se você tiver como contra-argumentar, é uma coisa positiva, porque você já apresenta as hipóteses que vão contra o seu trabalho e você já contra-argumenta, mas se você ainda estiver no começo de uma área, no desenvolvimento, você tem algumas pistas de que existe um outro caminho, talvez não seja uma boa ideia, porque você vai ter muito mais munição para te atacar do que para se defender, né? Então aqui é quais que eu devo usar, então é a resposta desse daqui. Will reference to hypothesis. Se eu tiver referências, né, com hipóteses que competem com a minha, diminuir a minha argumentação, sempre vai depender de como você encaixa isso no texto, tá? Tomem muito cuidado quando vocês forem usar coisas contraditórias ou que competem. Eu não tenho nenhuma regra, use ou não use, é sempre legal avaliar. Às vezes você tem um argumento muito forte contra aquela teoria, você pode apresentar assim, isso vai trazer força. Se você não tiver muita munição, sempre acaba dando uma atrapalhada, né? Eu preciso justificar a metodologia que eu vou usar, só se for de uma maneira muito, muito breve, tá, pessoal? Não precisa ficar gastando muito tempo em justificação de metodologia, não. E how many e how recent as referências têm que ser. De novo, né, a quantidade não é o principal, mas você tem que ter aí referências recentes e referências clássicas, né? Então, por exemplo, na nossa área, né, acho que não sei se vocês já ouviram falar do teste do MTT, tem um cara que desenvolveu em 83 lá, Mosman, se não me engano, são referências que você vai acabar citando, papers clássicos de apoptose, etc. Mas é importante você trazer metodologia nova, é importante você trazer também reviews mais recentes para ver se as pessoas continuam usando esse tipo de metodologia e etc. Tá ok? Você tem que, as suas referências têm que ser accurate, né? Você tem que citar aquele paper que realmente fala aquilo que você está colocando ali. Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos é, se você está citando alguma coisa que alguém mediu, não cite uma revisão, não cite um paper que citou o outro. Você tem que ir lá e ler aquele paper que o cara determinou aquela concentração, determinou aquela faixa e etc. Né? Então, a acurácia aí das suas citações, ela tem que ser bastante alta. Né? Se alguém um dia ficar curioso com alguma coisa que você citou e vai procurar e não é bem aquilo, isso pega muito mal. E as pessoas elas acabam conhecendo a literatura em volta do tema que elas trabalham. Né? Não esqueça de citar artigos chaves, né? Artigos clássicos, artigos que foram muito importantes, que trouxeram temas muito em voga, né? Coisas que foram determinadas, o paper que mostrou tal coisa, então o mecanismo, caracterizou aquela enzima,
que foi a primeira vez que usou essa enzima para determinada função. Tomem cuidado para não deixar de fora esse tipo de citação, né? Sempre que você citar, é muito elegante você citar o seu grupo de pesquisa, o que o seu grupo de pesquisa tem feito. Eu sugiro sempre ter até um parágrafo sobre isso em dissertações e teses, só para falar sobre o grupo, pelo menos. Mas quando você for citar, por exemplo, e aí tem usado essa nanopartícula contra o câncer. Então, geralmente não é só o seu grupo que fez isso. É legal citar o seu grupo acompanhado de outros grupos, tá? Então, isso é uma dica aí mais de elegância do que de qualquer outra coisa. Outra coisa que é muito perigoso é quando eu ouço os alunos falar: ninguém nunca usou isso daqui antes, ninguém nunca usou essa nanopartícula para isso, ninguém nunca usou essa proteína para isso, etc. Isso geralmente é muito pouco provável. Às vezes a pessoa precisava ter feito uma pesquisa um pouco mais a fundo. Então, se vocês evitarem usar, geralmente é melhor para vocês não correrem o risco de falar uma coisa que não é verdade, e isso vai sim pesar contra vocês, né? Então, sempre que vocês tiverem alguma frase, né, aí você vai falar: mas eu quero deixar claro a importância, a novidade do meu trabalho. Excelente, isso realmente é muito importante ser feito, mas tenta ser bem específico, né? Ninguém nunca usou o que dessa proteína, o que não se sabe de verdade nesse mecanismo, né? O que realmente você vai adicionar, que na literatura ainda não está claro. Inclusive, isso é muito importante de ser sabido para poder, antes de escrever o projeto, né? E toma cuidado, pessoal, toma cuidado com o que eles chamam de jornais predatórios, né? Isso aqui eu estou falando na hora que vocês estão lendo, né? Dê preferência para revista boa, famosa, né? Não só a questão do índice de impacto, mas tem revista que tem 600 anos, não, sei lá, 300 anos, e tem um índice de impacto 2, 3, mas é uma revista muito sólida, muito conhecida, não publica qualquer coisa. Então não tem esse viés do índice de impacto. E tem revista que às vezes não tem um corpo editorial decente, você entra lá, tem 300 artigos publicados todo mês, é difícil você ter qualidade quando você tem um número muito grande. Dê uma olhada sobre jornais predatórios, tá, pessoal? Isso é super importante para a formação de vocês, e é super importante evitar esse tipo de revista. Acho que meu tempo está acabando, né? Eu acho que acabava aqui. A questão de usar gráficos, né? É legal usar gráficos para ajudar vocês a venderem a ideia de vocês. Vou passar rapidamente aqui só para mostrar alguns gráficos que a gente produziu. Não é nada de uma qualidade impressionante, mas para ajudar a pessoa a entender como vai ser o projeto, passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então são coisas que são muito... ajudam visualmente a pessoa já entender o que está acontecendo. Você fazer uma organização do seu projeto, como que ele vai se desenvolver, né? Você pode fazer aí de uma maneira gráfica, fica mais fácil de ser avaliado, um esquema que representa uma metodologia. Então, a gente vai tratar por uma semana, vai fazer uma avaliação, por um mês vai fazer uma avaliação, 3 meses fazer avaliação, isso ajuda as pessoas a entenderem também. E aí eu sempre indico para vocês, né, usar o Mind the Graph, não sei se todo mundo conhece, é um site que está ficando cada vez mais famoso. Ele tem muito material pronto, muitos ícones, eu acho que esses ícones aqui a gente pegou lá, se não me engano, tem essas garrafinhas de cultura, microscópio, bastante coisa, para ajudar você a montar, né, você não necessariamente precisa ser um artista plástico para fazer ciência, então tem lá alguém que desenha bem, tem 1 milhão de coisas que você pode usar, ele tem um plano assinado e ele tem um plano gratuito que dá acesso a bastante coisa já. Então a gente usa muito o Mind the Graph, tá, pessoal? Também não tem nenhum tipo de vínculo com eles, eu estou indicando por experiência e não por... não estou ganhando nada para falar isso em outras palavras. Eu acho que era isso que eu tinha para o primeiro dia. Então acho que eu queria abrir, pelo menos, se vocês tivessem algumas perguntas, né? Eu acho que é bem legal a gente discutir um pouco. Então aí, só para lembrar, então amanhã a gente vai falar sobre a estrutura do projeto e o planejamento experimental, tá? Perfeito, professor, muito obrigado, viu? Muito, muito valiosa a sua aula. E, assim, eu queria convidar os alunos aí, para alguém que quiser perguntar, fazer uma pergunta. O Júlio Kennedy, professor, pergunta: professor, você pode voltar no QR Code? Posso, mas acho que, bom, vai ficar gravado também, né? Deixa eu ver se eu acho ele rápido aqui, ó, a gente já põe. Beleza.
Na verdade, deixa eu... tá aqui. Eu vou escanear aqui também para ver, porque eu já não lembro para onde que vai. Tá funcionando aí? Não? Esse aqui vai para a FAPESP mesmo, é isso mesmo. Projetos recentes aprovados, tá? Então vocês podem ver aí os projetos e aí você tem acesso ao resumo. Se você clicar nos projetos, vocês têm acesso aos resumos. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode, claro. Então, recentemente eu tenho lido alguns artigos para escrever a introdução do meu projeto. E uma dificuldade que eu tenho eu acabo me perdendo muito, tipo assim, começo num tema, naquele objetivo, e acabo me perdendo em outros que também são importantes, mas são naquela hora. E também outra coisa é de linkar, tipo assim, às vezes o que eu achei em um artigo e que eu achei em outro para fazer, tipo assim, mais sentido. Eu tenho uma dificuldade nessa parte da escrita. Tem alguma dica para isso? Legal. Então, Débora, na verdade, acho que o que você pode melhorar um pouco é o seu sistema de anotação, né, e processamento de notas. Né? Aqui, vou começar primeiro por essa parte de organizar e fazer os links. Né? Uma coisa que eu sugiro bastante durante o processo de escrita para os alunos, né, é ter um sistema de fazer notas, né, de coletar as informações importantes de artigos, de qualquer fonte que vocês têm, bastante robusto, né? E aí você tentar organizar por temas. Então, se você tem ali, por exemplo, um tema, né? Não sei o que você trabalha, mas, por exemplo, eu estou estudando várias coisas sobre apoptose. E aí, claro que quando você trabalha num tema, você vai cada vez mais fundo, né? Então, por exemplo, eu quero falar especificamente sobre os receptores de apoptose. Então, faz conta que é uma família de 18 receptores. Então, você pode, por exemplo, agrupar eles e falar, olha, então, eu tenho aqui, são 18 conhecidos até hoje, em 3 grandes famílias, A, B e C. E aí você fala, A está relacionado com isso, B com aquilo e a C com um terceiro efeito. E é essa terceira que a gente vai trabalhar melhor. E aí você traz mais detalhe da terceira família. Então, e aí quando você está lendo os papers, você vai ter vários tipos de informação. E aí você tem que organizar a informação em blocos, em temas, né? Isso ajuda muito. Então, a dica que eu tenho sobre esse assunto é isso, tenta organizar em blocos por temas, e quando você for escrever, você lê, então faz de conta que você tem várias notas ali sobre um assunto. E aí você vai ler só sobre esses receptores. Depois que você leu tudo aquilo, na sua cabeça você vai ter uma forma de contar aquilo, que vai ser original, que vai ser nova, que vai ser diferente das que você leu. Que agora você está interessada em escrever o seu projeto. E aí você vai organizar. Então tenta ter... por isso que eu acho que o Mind Map ajuda muito. Porque no Mind Map você vai ter o contexto geral do seu tema. Você vai ter o que você vai usar, para que você vai usar dentro daquele contexto. E quando você está vendo as anotações, aquela coisa fragmentada, você vai ter ali junto um monte de informação. Então você tenta processar tudo aquilo sempre sob a luz do seu Mind Map, sempre sob a luz da sua mensagem principal, sempre sob a luz daquilo que você está querendo convencer a pessoa. E os links, né? De novo, o Mind Map ajuda, ou, mais uma vez, pessoal, qualquer tipo de ferramenta que te permite isso. Então, imagina que eu estou aqui escrevendo sobre o mecanismo, ó, vocês estão vendo a minha tela, né? Eu voltei aqui no Mind Map do projeto, então faz de conta que eu estou escrevendo a parte teórica dos mecanismos. Então, eu sei que eu vou escrever sobre cinética de internalização, inibidores da via e acidificação. Então, eu vou virar e falar, olha, as nanopartículas vão entrar em contato com a célula e elas vão acabar entrando na célula por endocitose, né? E aí, então, essa entrada ela se dá por várias vias, clatrina, caveolina, macropinocitose. E depois que essas vias são processadas, o tráfego intracelular dessas vesículas vai, na maioria das vezes, levar a uma acidificação que chega até o lisossomo. Então percebe que a temática já vai te encadeando, e aí eu poderia escrever, isso daqui que eu falei para você, poderia ser um parágrafo onde eu encadeei as frases, eu poderia escrever um parágrafo sobre cinética e terminar o parágrafo sobre cinética de internalização, falando então que a entrada ela tem essas características que eu escrevi aqui, e vai entrar por diversas vias. O próximo parágrafo, as principais vias são clatrina, caveolina e macropinocitose. Eu descrevo cada uma delas. E termino falando, e isso vai
para o processo de astificação. No próximo parágrafo eu descrevo o processo. Então, tenta encadear as ideias que você tem, só que você precisa saber quais são as ideias, o que você quer trabalhar, né? E aí te ajuda a organizar, fazer os links, a estabelecer hierarquia, o que precisa de mais atenção, mais texto e etc. Tá? Não sei se ajudou. Ou se eu falo demais, gente. Não, ajudou sim. Ajudou muito. Muito obrigada. Então, por isso que eu insisto muito, Débora, em ter o que você quer escrever, as ideias primeiro, né? E depois você vai para o texto, para aquela coisa menor. Porque se você ficar olhando do texto para o maior, é muito difícil. E aí essa sensação de ficar perdida, de ter dificuldade de estabelecer os links, vai ser muito mais comum, né? E, de novo, pessoal, né, não é nenhuma ferramenta mágica, não vai resolver todos os problemas, mas ajuda bastante, tá? O pessoal, quando eles começam a usar mais, com mais frequência, né, algum tipo de ferramenta como essa, de novo, não precisa ser essa, ajuda muito, né? O feedback que eu tenho dos alunos. Professor. Pode falar, Pedro. Tem mais uma pergunta aqui, pode deixar que eu vou lendo elas, pode ser? Tá bom, pode ser, manda bala. Então tá, a Letícia Godoy perguntou, professor, a novidade que um trabalho apresenta varia de acordo com a complexidade do trabalho, mas em geral ouço muito que o doutorado precisa apresentar uma novidade. O que difere um projeto de mestrado para um de doutorado nesta questão? O que um revisor espera ao avaliar os projetos em questão da novidade? A gente vai falar especificamente sobre essa parte amanhã, Letícia, mas só para você não... Né? É legal quando responde assim, né? Amanhã eu te respondo. Não, só para te dar uma ideia, né? Eu acho que, apesar de... Isso é verdade, o que você falou, né? É esperado que um projeto de doutorado seja mais inovador do que um projeto de mestrado, mas eu acho que hoje em dia, com a competição aumentando tanto, o projeto de mestrado está cada vez necessitando que ele seja realmente, pelo menos um pouco inovador. O que vai acontecer é que o projeto de mestrado ele tem muito menos tempo, né? Não é só metade do tempo, porque geralmente a pessoa, quando ela está fazendo o doutorado, se ela já fez o mestrado, ou para você fazer doutorado direto, você tem que ter uma bagagem muito clara de que você consegue dar conta de fazer o doutorado direto. O que significa isso? A pessoa tem uma experiência de laboratório grande. Então, geralmente, o mestrado é para ela ganhar, aprimorar técnica, a experiência laboratorial dela, né? Então, por isso que eu falo que o doutorado é muito mais tempo que o mestrado nesse aspecto. No mestrado, ela vai ter que aprender muita coisa, né, primeiro, e depois aplicar. No doutorado, não, ela já tem uma bagagem boa e ela vai mais aplicar. Por isso que é mais exigido a questão da novidade. Mas hoje em dia, eu acho que, na minha opinião, é exigido, pelo menos minimamente, que a pessoa tenha um tópico bem... você vai ter que fazer na sua introdução um levantamento de literatura e vai ter que ter, sempre tem uma frase que começa com however nos papers, vocês já viram, né, no abstract. A pessoa fala, não, porque aí tem não sei o que do câncer, não sei o que lá, however, ninguém conseguiu fazer isso. Então sempre tem a frase do however, que é quando a pessoa traz o limite da literatura, o que não se sabe sobre aquele assunto, né? Então, nesse ponto, Letícia, é esperado que o projeto de doutorado ataque uma pergunta maior, mais importante, mais complexa do que a de mestrado. A de mestrado, por exemplo, um projeto de mestrado pode ser, olha, foi mostrado que tal coisa funciona in vitro, mas in vivo nunca testaram, tal, então você está transpondo uma coisa. Apesar de trabalhar em vivo, é muito mais complexo, né? Mas você tem uma coisa que já foi provada, você está só tentando transpor, você está tentando fazer um passo que ele é um pouco menos complexo do que seria, por exemplo, um doutorado, né? Não sei se ajudou, mas amanhã eu vou trazer mais exemplos, eu vou mostrar mais coisas assim de o que pensar para trazer a novidade e etc. Tá? Não sei se minimamente já ajudou a responder aí o seu ponto, tá? Então pensa assim, então o mestrado é legal pensa nessa questão, né, de você leu a literatura, você entendeu o que está acontecendo, você vai escrever a parte do however ali, a limitação da literatura. O mestrado vai ser menos audacioso, ele vai tentar resolver um problema mais simples. Pode ser um problema de metodologia, eu vou padronizar alguma coisa, eu vou trazer isso daqui, porque isso vai permitir que mais estudos possam ser feitos, esse tipo de coisa, tá? Professor, pode mandar, Pedro. Eu queria só pedir, assim, para o senhor fazer um comentário em relação, assim, à importância
dessa parte da escrita em escrever um bom projeto, para ele ficar bem estruturado. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, a gente sempre submete projetos para conseguir verba, até mesmo para a bolsa, né? Então, assim, eu queria só comentasse a importância de um projeto bem escrito. Eu acho que está ficando cada vez mais vital, né? A importância do projeto, assim, já é um dos primeiros divisores de água de você conseguir viabilizar financeiramente a sua pós-graduação ou não, né? Então, tem pós-graduação que antigamente a pessoa entrava e depois ela escrevia um projeto, e depois ela está ficando cada vez, como a competição está aumentando, né, está ficando cada vez mais, as coisas estão sendo exigidas nos níveis anteriores, né? É isso que eu estava falando do projeto de mestrado e doutorado. Antigamente ninguém exigia que um projeto de doutorado fosse inovador. Hoje em dia já é meio que desejável, já fala, mas alguma coisinha você já pode fazer. Então o que está acontecendo é isso, né? Então o projeto de mestrado ele está cada vez mais sendo avaliado com mais afinco, né? Houve uma época que, por exemplo, a FAPESP, né? Ela não queria muito que as pessoas fizessem mestrado, talvez melhor ir para o doutorado direto. Depois repensou essa decisão. De verdade, atualmente, eu não sei se eles têm alguma coisa mais oficial, né? Geralmente essas coisas a gente acaba percebendo pelos projetos serem negados, mas assim, eu acho que escrever um projeto bom é o primeiro passo de você executar um projeto de pesquisa que vai ter impacto, né? Então eu acho que está ficando cada vez mais importante, sim. A Letícia, só para falar aqui da dica que ela deu, né, que o Mendeley, ele tem um sistema de pasta para organizar, isso é muito legal. Então, pessoal, se vocês não usam nenhum tipo de programa para organizar referência, vocês não vão conseguir sobreviver por muito tempo, vocês vão ficar loucos antes de qualquer outra coisa, né? Então, tem a Mendeley, tem Zotero, tem uma série deles que é gratuita, sugiro fortemente vocês usarem, né? Aí vi algumas pessoas falando que gostou da aula, tal. A de amanhã é bem melhor, tá, pessoal? Essa hoje era só a introdução, a de amanhã é muito melhor que essa de hoje, tá? Aí a Rayanelli comentou que nunca tinha feito mapa mental. Já estão definidos para quais metodologias começam. Do objetivo e aplicabilidade já estão definidos, mas como saber qual metodologia começa a fazer? Excelente pergunta, Rayanelli. Como eu tô com essa aula, geralmente eu dou em 4 horas, tá? Então eu corri um pouco com as coisas. Mas a ideia é a seguinte, pessoal, olhem para o seu objetivo central, que está ali no centro do papel, você colocou lá uma técnica para testar. Aquela técnica de verdade responde aquela pergunta. Então, às vezes você quer falar assim, eu estou avaliando morte celular, que é uma parte que eu acho que uma temática que eu acho que vai fazer parte aqui do entendimento da maioria de vocês. Por exemplo, o MTT não mede morte celular, MTT mede viabilidade celular, são conceitos completamente diferentes. Então, a técnica que eu estou usando realmente avalia aquilo que eu estou falando que eu vou avaliar, né? Se eu estou imaginando um mecanismo, se eu estou imaginando, eu quero comparar 2 fármacos, 2 tratamentos, siRNA com fármaco, qualquer coisa. Essas técnicas, eu vou ter sensibilidade para ver, eu vou ter... Então, assim, é importante vocês fazerem esse tipo de julgamento, né? Tem técnica mais moderna, mas eu não tenho dinheiro para usar. Então, talvez você tenha que fazer um desenho experimental, uma abordagem um pouco diferente. Talvez o seu objetivo, você usar aquela palavra ali, determinar ou mostrar realmente não é exatamente o que você vai fazer. Então, você tem que ir adequando, né? Você tem que ir acertando a sua hipótese, a sua pergunta, né? O objetivo geral do projeto, a realidade experimental também, né? E os experimentos é isso, né, pessoal? Vai procurando, vai vendo se realmente aquela ali é a melhor técnica, se ela não tem limitações, quais são e etc. A referência do MTT, acho que é Mosman, não é? Não lembro. É o paper do cara que descreveu o MTT. Será que é Mosman? MTT, assim. Acho que é isso aqui, ó. Com 2 N, acho que é isso mesmo. É esse paper aqui, ó. Colorimétrico. Ó, tem 56.400 citações. É esse paper aqui. Vou colocar aqui se alguém tiver interesse. Bom, eu acho que imagino que vocês tenham outras
atividades agora, né? Eu sei que vocês estão com horário aí. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, né? Fiquem à vontade, vai ficar gravado. Quem puder assistir depois, eu estou à disposição, tá? Beleza, obrigado, viu, professor. Imagina, pessoal. Pessoal, pode mandar a pergunta aí, ou pode fazer por áudio mesmo, viu? Fiquem à vontade. Fique à vontade, pessoal. Bom, acho que é isso então, Pedro. Então amanhã não percam, pessoal. O de amanhã é bem legal. Acho que esse hoje foi um preparativo. O de amanhã eu acho que ele é bem mais. Ele ajuda mais. Eu acho que tem mais dicas legais assim, né? Certinho. Professor, muito obrigado, senhor, pela disponibilidade aí, viu? Imagina, Pedro. Muito bom. Então, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Obrigado. Mesmo horário aí. Tchau. Tchau, Isso, pessoal. traz o mind map amanhã para a gente discutir aí, pessoal. Boa.